Alô, alô, pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo importante porque o Flamengo se pronunciou de maneira oficial dizendo que escolheu o novo patrocinador master, que será divulgado na próxima segunda-feira. Mas quem acompanha o canal Vene Casagrande já sabe, já viu, porque no último vídeo a gente contou aqui para vocês. Mas Vene, não vi o último vídeo? Tá bom, eu conto para vocês no vídeo de agora para nossa audiência rotativa. Tem também boletim médico, pois é, atualização sobre Pulgar, quando será que ele volta? E o Danilo tem chance de jogar nesse domingo, De La Cruz. E o Emerson Royal, tá lesionado ou não tá? A gente também vai contar sobre a renovação de Varela, que enfim assinou e foi divulgado aí pelo Flamengo o novo vínculo do atleta, que a gente havia comentado aí durante a semana também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você soltar o dedo no like nesse vídeo, hypar o vídeo, porque isso é importante, se inscrever no canal, tá bom? Dá a moral de se inscrever, beleza? Vamos para as informações. Eu vou começar com um boletim médico do Flamengo, atualizado pelo próprio Flamengo, em relação aos jogadores que não estão à disposição ou estão no departamento médico. Vamos lá, De La Cruz. Não tem inflamação, voltou a trabalhar no campo, está à disposição para o jogo de domingo contra o Internacional. Palmas! De La Cruz está de volta, ainda bem, lembrando que esse jogador não entra em campo desde a Copa do Mundo de Clubes. Emerson Royal teve cheiramento. E sobre De La Cruz, eu vejo muita gente, entre aspas, descartando esse jogador. Gente, não dá para descartar o De La Cruz. Um jogador que custou quase 100 milhões de reais de maneira à vista ao Flamengo, um jogador de seleção uruguaia. Tudo bem, todo mundo já sabia das dificuldades físicas desse atleta quando ele chegou ao Flamengo, mas algo precisa ser feito para pelo menos ele ser um reserva que fique à disposição do técnico Felipe Luiz. Recentemente, o Flamengo teve que entrar em campo com Alan e Everton Araújo, e isso não é uma crítica aos dois jogadores, mas são dois jogadores com características extremamente defensivas. Se tivesse o De La Cruz, que a gente sabe que jogando num bom nível ajuda demais, por exemplo, o Jorginho não iria fazer tanta falta, o Pulgar também não iria fazer tanta falta. Então o De La Cruz ele precisa, entre aspas, ser cobrado para render dentro de campo, mas óbvio, isso depende também da preparação física em cima desse atleta. Vamos lá, ele fica à disposição para o jogo de domingo contra o Internacional. Emerson Royal teve cheiramento leve no tornozelo, apresentou melhoras hoje e pode jogar na quarta-feira contra o Internacional pela Libertadores, ou seja, no domingo pelo Brasileiro, está fora. Provavelmente o Varela será o titular. Danilo teve boa semana de trabalho, treinou com o grupo ontem e teve carga mais leve hoje. Fará testes amanhã para saber se está liberado para domingo, mas se não tiver no domingo, acredito eu que esteja na quarta-feira. Pulgar, a recuperação leva cerca de 12 semanas, 3 meses. Atualmente está com 6 e recuperando bem. Daqui a um mês fará tomografia para saber se não há mais riscos. Tomara, está fazendo muita falta o volante chileno. É um dos jogadores que faz mais falta, quer dizer, desses lesionados aí para mim é o que faz mais falta. Porque hoje no elenco não tem ninguém que faça o que ele faz. O Jorginho talvez possa fazer, mas se o Jorginho fizer, quem vai fazer o que o Jorginho faz atualmente? Pois é por isso que eu falo da importância do De La Cruz ficar à disposição o mais rápido possível. E por falar em Varela, que deve ser o titular no domingo contra o Internacional pelo Brasileiro, porque na quarta é pela Libertadores, o Varela, enfim, assinou sua renovação de contrato. A gente havia dito aí durante a semana que estava tudo certo, que só faltava o empresário dele chegar ao Rio de Janeiro. O empresário chegou e o negócio, enfim, foi sacramentado. E o Flamengo divulgou uma nota nas redes sociais, confirmando a renovação de contrato dele, falando que o Varela está no Flamengo desde 2022 e o Camisa 2 disputou 111 partidas até o momento e marcou 3 gols pelo rubro-negro. Natural de Montevidéu, Uruguai, Varela é peça importante do elenco e amplia por mais 2 anos o vínculo que antes se encerraria no fim de 2025. E o Varela falou, muito feliz de permanecer aqui, mais um tempo com essa camisa, com este clube. Foi uma negociação tranquila pelas duas partes.
eles tinham o desejo que eu ficasse e eu tinha o desejo de ficar. Então foi tudo feito com muita tranquilidade, disse o Varela. Uma renovação que eu acho extremamente necessária, embora eu não considero hoje titular absoluto, acho que o Emerson Royal tem condições de assumir essa titularidade, mas é um jogador importante no dia a dia. Felipe Luiz, entre aspas, é apaixonado pelo Varela no dia a dia. Inclusive, Felipe Luiz já falou que se o Flamengo tivesse 11 jogadores igual o Varela, o Flamengo ia brigar por todos os títulos, com certeza. Elogiando bastante o Varela. Bom, pessoal, é isso aí. Agora, comemorar, renovação feita, beleza, até 2027. Vamos falar agora do novo patrocinador master do Flamengo, porque o Flamengo emitiu um comunicado oficial e aí deu a entender que eu, teoricamente, tinha errado a informação. Mas não é isso, eu vou explicar para vocês. Vamos lá, deixa eu só pegar aqui o comunicado oficial do Flamengo. O Flamengo se pronunciou sobre o novo patrocinador master e disse que já decidiu quem será o parceiro. O Clube de Regatas do Flamengo concluiu com sucesso o processo de escolha do seu novo parceiro master. A disputa foi conduzida dentro de padrões de transparência. As empresas interessadas receberam previamente o valor mínimo esperado pelo clube para o futebol, esportes olímpicos e investimentos de marketing na Flamengo TV, assim como os compromissos de marketing entre as partes. O formato da concorrência ocorreu por meio de proposta única, ou seja, não houve leilão nem segunda rodada com novos valores. Esse modelo garantiu isonomia e transparência entre os participantes. Agradecemos o interesse e a participação das empresas Esporte da Sorte, Sportingbet, Superbet, 7kBet, Betano e Bet Nacional. Informamos que o novo parceiro master do clube será divulgado na próxima segunda-feira, 18 de agosto de 2025. Pessoal, nesse comunicado, deu a entender que essas empresas citadas não ganharam a disputa para ser o novo patrocinador master do Flamengo. E não foi isso que aconteceu, porque a nota ficou muito dúbia realmente. E aí eu fui perguntar, e aí eu esclareci. Para vocês entenderem a nota oficial do Flamengo, as empresas citadas no texto do clube foram as que participaram da concorrência, mas não quer dizer que não será nenhuma delas. A ideia do clube foi agradecer a todos que tentaram ser a nova patrocinador master, e a escolha pode ser qualquer uma delas citadas. Esporte da Sorte, Sportingbet, Superbet, 7kBet, Betano e Bet Nacional. E aí eu mantenho a informação que eu publiquei no último vídeo, ainda na noite. Eu gravei o vídeo ontem, quinta-feira à noite, e soltei na manhã dessa sexta-feira. E eu publiquei nas outras redes sociais. A informação que eu tenho é a mesma de ontem. Flamengo e Superbet fechados. Contrato renderá ao Fla mais de 200 milhões de reais por ano. Além disso, a empresa vai ampliar o escritório no Rio de Janeiro por entender que esse acordo com o rubro-negro tem tudo para ser histórico. E de fato é. É um investimento absurdo que a Superbet está fazendo. Absurdo. É o valor, assim, chama muito atenção. É o maior patrocinador master no futebol brasileiro. Eu acho até que do futebol sul-americano, porque quando eu publiquei a informação lá no Twitter, eu vi muito torcedor do River, enfim, torcedores de clubes grandes aí, não só aqui no Brasil, da Argentina, enfim, chamando a atenção pelos valores. E de fato chama a atenção. E assim, gente, eu tô vendo torcedor do Fluminense revoltado com a Superbet, que é a patrocinadora do Fluminense, dizendo que isso é um absurdo. Gente, absurdo por quê? Isso aqui não é uma crítica ou eu estou querendo humilhar o Fluminense ou querendo botar o Fluminense como um clube pequeno, mas não é isso. Sejamos bem francos e honestos. A marca Flamengo hoje vale mais do que a marca Fluminense. Eu não tenho dúvidas disso, gente. Eu não tenho dúvidas disso. Vamos lá, o Flamengo nos últimos anos, de 2019 para cá, como cresceu a marca Flamengo. O Fluminense foi campeão, beleza, o Fluminense foi campeão da Libertadores. Só nessa temporada, o Flamengo está na Libertadores e o Fluminense está na Copa Sul-Americana. Só nessa temporada, o Flamengo está brigando pelo Campeonato Brasileiro e o Fluminense não. Mas o Fluminense está na Copa do Brasil. Gente, isso não quer dizer nada.
O Fluminense pode ser eliminado na próxima fase da Copa do Brasil. E na boa, quem consome mais? O torcedor do Flamengo ou o torcedor do Fluminense? Obviamente o torcedor do Flamengo, que é muito maior que a torcida do Fluminense. Isso não é nenhuma mentira. Então não faz sentido o torcedor do Fluminense ficar revoltado com a Superbet. Eu não vejo sentido nisso, mas enfim, a informação que eu tenho continua sendo a mesma. Inclusive, foi uma apuração em vários lados. É porque eu estava lendo uma mensagem aqui, por isso que eu parei de falar, mas não tem nada a ver com o Flamengo, não. Eu apurei vários lados, por exemplo, funcionários da Superbet super felizes. Enquanto eu gravo esse vídeo aqui, está rolando o evento da Superbet aqui no Rio de Janeiro, com parceiros. E aí, nesse evento, também foi comentado essa parceria com o Flamengo, que o negócio está fechado, que o acordo vai ser assinado em breve. Então, essa é a informação que eu tenho. Pô, Vinícius, se não for Superbet, será uma barrigada histórica sua. Beleza. É a responsabilidade que a gente precisa assumir como jornalista. Na vida é assim. Fazendo uma analogia, é basicamente um jogador que vai bater um pênalti decisivo. Eu apurei todas as informações. Eu preciso me responsabilizar por aquilo que eu falo. Beleza? E pelo aquilo que eu apuro também, obviamente. Porque é muito fácil eu ficar esperando alguém cravar a informação e simplesmente dizer, ó, segundo pessoa tal, mas não. Na vida a gente precisa correr riscos. O Flamengo voltou às tratativas com Lucas Beltrán, centroavante argentino de 24 anos de idade que pertence à Fiorentina, pelo menos a que garante um portal que cobre o dia a dia do clube italiano. Segundo essa publicação, a Fiorentina subiu para 18 milhões de euros, ou melhor, o Flamengo subiu para 18 milhões de euros a proposta feita à Fiorentina. Esse valor equivale a 114 milhões de reais. Também, de acordo com a publicação dos italianos, não há, pelo menos até esse momento, nenhuma oferta do Zenit. Na semana passada especulou-se que o clube russo teria entrado na parada. Só é importante contar que uma outra publicação pela manhã havia afirmado que é o CSKA, outro clube interessado na contratação do argentino, que é muito bom jogador e tem o aval do técnico Filipe Luís. A única coisa que me pega em todo esse noticiário é que a gente sempre escutou que o grande problema não era a Fiorentina, e sim convencer o Beltrán a voltar para a América do Sul. Se o Flamengo foi obrigado a aumentar sua proposta, porque talvez a Fiorentina também não tivesse dito sim na primeira rodada de conversas, a busca do Flamengo por um centroavante tem tudo a ver com a dificuldade que Filipe Luís tem tido em encaixar o Pedro na função do centroavante dos sonhos. O Filipe Luís gostaria de ter um centroavante com mais mobilidade e especialmente mais força no momento sem bola. Só para completar, Beltrán, que ficou de fora do último amistoso da Fiorentina, ele assistiu do banco de reservas ao empate em 1-1 contra o Manchester United.